Olá, seja muito bem-vindo ao Ela Tá Que Tá, o programa de podcast melhor do Brasil, para que a ignorância não seja a sua melhor amiga. Por isso a gente traz assuntos relevantes aqui. E se você gosta do nosso conteúdo e deseja apoiar o nosso canal, nós vamos deixar um QR Code na tela para que você possa apoiar o nosso projeto. Se você deseja anunciar a sua empresa, é simples, é só chamar a gente no direct do Instagram, que é @paulamota_podcast. Já curte esse vídeo, já compartilha, porque hoje eu tô com uma mulher sensacional. Eu consegui um lugarzinho na agenda dela, que é super ocupada, porque é uma mulher que eu admiro muito, uma força da natureza. Ela é culta, ela é elegante, ela tem uma história incrível. Eu tô aqui com a Maria Elvira de Sales Ferreira. Muito obrigada pela sua presença, Maria Elvira. De nada, é um prazer, Paula. Não só porque eu gosto muito de você, mas também porque é muito bom se comunicar, é muito bom a gente compartilhar as coisas que a gente sabe, as coisas que a gente aprende ao longo da vida, né? Da nossa bagagem da existência. Então, podendo, eu estou sempre às ordens. Ah, maravilha! E eu queria falar, eu vou tomar fôlego para falar desse currículo aqui, porque a Maria Elvira, ela é ex-deputada federal, jornalista, professora, radialista em relações públicas, uma das fundadoras do Centro Universitário Newton de Paiva, diretora do Colégio Anchieta, de 1983 a 1984. Também dirigiu a Associação Comercial de Minas Gerais e foi conselheira do Conselho Nacional do Direito das Mulheres. Da mulher, né? Nomeada pelo presidente José Sarney em 1985 para o mandato de 2 anos. Eu sou jurássica. Na carreira parlamentar, elegeu-se deputada estadual na Assembleia de Minas Gerais pelo PMDB. Quando eu cheguei lá, não tinha banheiro, viu, gente, para deputada. Vocês imaginam? Imaginam. Não tinha banheiro feminino. Imagina quanta pedra ela teve que rolar para depois a gente ter o que a gente tem hoje, né? Na carreira parlamentar, ela elegeu-se 2 vezes, né? Deputada estadual pela Assembleia de Minas e por 2 legislaturas consecutivas. Depois foi deputada federal, foi arrojada, foi para Brasília, também por 2 vezes, 1995 e 2003. Foi secretária do Estado de Turismo. Fui a primeira presidente de comissão lá, Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Tá vendo? Eu não pode esquecer, gente, é muita coisa. O trabalho importante que eu fiz, modéstia às favas, para os partidos políticos foi ser presidente do PMDB Mulher Nacional, porque fui a pioneira, fui a primeira presidente. Aí, e o Michel Temer deu toda a força. Então a gente saiu criando PMDB. Alagoas, com todo o machismo do Renan Calheiros, entendeu? No Pará, com todo o machismo do Jader Barbalho. E isso fez com que as mulheres entrassem nos partidos. Essa coisa do PMDB Mulher eu gosto muito de falar, porque as pessoas não têm muita ideia, Paula, de como é que era a política nessa época. Por exemplo, quando cheguei na Assembleia Legislativa, não tinha nem banheiro feminino para mulher, quer dizer, nós éramos corpo estranho na política. Aquilo ali era uma pedreira, entendeu? Quantas pedras tiveram que rolar na frente para as mulheres terem o direito que tem hoje? Então, a Sandra Starling e eu. Né? A Sandra Starling já falecida no PT e eu no MDB. Né? MDB de Tancredo, que até me estimulou a fazer política. Bom, então a gente conquistou, eu fui presidente de comissão de Educação, Cultura e Desporto, na Assembleia. Depois, na Câmara Federal, também fui presidente de comissão, que foi outra vitória, né? Se ocupar aqueles espaços, que eram espaços muito masculinos, que eram, assim, uma concessão da gente ser presidente. Né? Fui vice-líder de governo, do governo Fernando Henrique Cardoso. Eu fui vice-líder da maioria, fui vice-líder de partido, né? E o Michel Temer era o líder. Foi onde começou a nossa grande amizade, que se fortaleceu ao longo de décadas. Até hoje nós somos amigos. Né? E quando eu deixei o mandato federal, ele me convidou para ser a presidente do PMDB Mulher Nacional. E aí eu acredito ter feito um trabalho que me enobrece muito, que me orgulha muito, que foi o de construir as primeiras barricadas da presença da mulher na política nacional. Porque em cada estado da federação a gente foi, eu e a Regina Peronde, que era a nossa secretária-geral, para poder abrir uma célula do MDB Mulher. E quando nós fizemos isso, os outros partidos começaram a imitar.
Então veio o Roberto Jefferson com o PTB, veio o pessoal, o Miro Teixeira com o PDT, veio o PSDB, entendeu? Então os outros partidos foram seguindo o nosso exemplo. E nós passamos a ter um outro cenário da participação da mulher brasileira na política nacional. E aí surgiram candidatas e candidatas e candidatas. E começaram as primeiras eleições de mulheres, deputadas federais, aumentou o número de deputadas estaduais, porque foi criando uma cultura política da mulher. De presença da mulher. Entendeu? Né? Então, isso não tá escrito no meu currículo, mas uma das coisas que eu mais tenho orgulho de ter participado, juntamente com a Marta Suplicy, com a Jandira Fegali, porque dentro do Congresso Nacional nós já tínhamos conseguido colocar, né, a cota de 30% obrigatório de candidatas mulheres em cada partido político. Isso tudo também foi outra tranqueira. Você conseguir convencer aos nossos pares masculinos, de que isso tinha que vigorar de fato e de direito. Né? Então, hoje, quando você vê aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte, as cinco vereadores mais votados, 4 foram mulheres. Você vê o quanto que a coisa está mudando, né? O quanto que a mulher está ficando confiável, o quanto que você percebe que o quanto que elas são capazes, o quanto que elas têm uma capacidade política de mediadoras, né, de moderadoras. Verdade. Isso é fantástico. Fantástico. Isso é fantástico, né? E precisou de lá atrás, você vai ajudar a romper nós essas barreiras, né? Que fomos abrindo essas portas e derrubando essas barreiras, como você disse. Exatamente. E além disso, eu gosto de fechar aqui com chave de ouro. Eu fiz uma brincadeira com ela, que ela também é a terceira caminhante da Estrada Real, que hoje são amigas da Estrada Real, que está no Ela Tá Que Tá. Então, com certeza, vocês já perceberam, né? Ela tá que tá mesmo. Maria Elvira, conta um pouco como você se tornou essa mulher inspiradora e quem inspirou você? Obrigada. O que me inspirou e que eu acho que inspira muito a gente são os exemplos isso vem muito da literatura. Eu gosto muito de ler. Desde menina eu sempre li muito. E eu li biografias de mulheres espantosas. Quando moça, quando jovem, eu comecei já a ler. Eu me lembro, por exemplo, que quando surgiu a revista Cláudia, eu lia os artigos da Carmen da Silva. Eu achava aquilo fascinante. Depois surgiu a revista Marie Claire? Não, a Marie Claire não. Antes da Marie Claire, a Nova. Foi também uma coisa incrível. Depois comecei a ler, porque a minha irmã mais velha lia, os livros da Simone de Beauvoir. Né? Foram livros também que me influenciaram muito. E veio Rosemarie Muraro, Nelly de Pion, Marina Colasanti. Todas essas mulheres pensadoras, um pensamento um tanto quanto prático, à frente do tempo, filosófico, elas fizeram a cabeça das mulheres. Alguns diziam que eram feministas, outras eu diria que nem tanto, mas elas, enfim, eram mulheres à frente do nosso tempo e que queriam mostrar que nós mulheres tínhamos que ser valorizadas, respeitadas e que precisávamos realmente pensar grande e pensar uma nova mulher, né? Uma mulher com não mais uma cidadã de segunda classe, uma mulher protagonista, né? Uma mulher que podia sim casar, ter filhos, ser dona de casa, mas que que tivesse um salário igual ao do homem, que tivesse a possibilidade de construir uma carreira, né? Que tivesse na universidade toda a sua potencialidade desenvolvida, estando presente em qualquer tipo de carreira, né? E o que seria já na época um grande desafio, ocupar o espaço de poder, porque isso sempre foi o mais difícil, né? Disputar o poder com o homem, o poder da decisão, poder no legislativo, no executivo ou no judiciário, os 3 grandes poderes. Esse sempre foi e é até hoje, né, o grande desafio para as mulheres. Claro. Então, e a gente percebe que onde a mulher está, nos poderes onde a mulher está, a coisa se abranda um pouco, a coisa fica mais maleável, a coisa fica mais humanizada. Verdade. Não é? Porque a mulher ela tem por si só uma tendência a ver o outro lado da controvérsia. Ela costuma ser mais justa, ela costuma ser mais democrata, não é? Ela costuma ser mais inclusiva.
Isso é uma característica das mulheres. Com certeza. Por isso que o mundo fica melhor. Com Eu acredito que sim. E durante seu tempo como deputada, você idealizou vários projetos, né? Mas teve um muito importante que a gente até te convidou também, né, para aí dentro do nosso outubro, para finalizar com chave de ouro Outubro Rosa, que foi a criação de lei que prevê a obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora de mama pelo SUS, né? Nos casos de mutilação pelo câncer de mama. Como que foi esse processo e quais os desafios você enfrentou? Olha, esse projeto de lei, que virou lei, ele nasceu dentro da minha casa, né? Porque eu perdi uma irmã, a Maria Antonieta, com 29 anos de câncer de mama, e eu lembro que quando ela foi mastectomizada, foi um sofrimento muito grande para ela. Eu era 11 anos mais nova, mas eu percebi a dificuldade que ela teve com a mutilação, né? De perder a mama. Para a mulher é uma coisa muito forte, né? Porque a mama é o símbolo da feminilidade da mulher. Né? Ela, no momento em que ela perde, né? Quer dizer, é um espaço do corpo que ela perde, que é muito visível. E aí vem aquela coisa de botar pano dentro do sutiã. Algumas mulheres põem né? saco de alpiste. Com o tempo vem as borrachas, né? E aí eu vi aquilo e vi o mal-estar que ela tinha, a vergonha perante o próprio companheiro, o marido. E minha irmã acabou falecendo, porque naquela época os tratamentos eram muito insípidos ainda. Ela faleceu com 29 anos, deixou 3 crianças, né, pequenas, e foi muito duro na minha casa, muito difícil. Ela teve uma metástase para o fígado. Ela durou o quê? 9 meses só. Foi muito rápido. Muito rápido. Depois eu perdi, alguns anos depois, a filha dela, a Mariana Elisa, com 39 anos, só que Câncer solteira. de mama também? Câncer de mama também. Então, quando eu fui para o governo federal, eu senti que lá era um momento que não existia essa legislação, né? Ninguém tomava essa providência, quer dizer, eles tiravam a mama da mulher, mas não faziam nada. E a maioria dessas mulheres não tem dinheiro para fazer uma plástica reparadora. Então, eu consegui o apoio de algumas deputadas e de algumas pessoas, e que nós fizemos o texto da lei e negociamos. Agora é um processo demorado, foram 2 anos de trabalho, junto com o ministro Zé Serra, ministro da Saúde. Então, fomos até o presidente Fernando Henrique, que era o então presidente do PSDB, conversei com o ministro Paulo Paiva, que era do planejamento, conversei com os líderes de bancada, com o pessoal da bancada de Minas, da bancada do meu partido, do MDB. Quer dizer, foi uma larga negociação até que a gente, no Dia Internacional da Mulher, de 99, a gente conseguisse aprovar esse projeto em plenário no dia mesmo, 8 de março. Que foi super emocionante. Foi muito emocionante. Foram vários deputados que choraram. Tinha deputado que perdeu a mãe de câncer de mama, tinha deputado que perdeu a esposa de câncer de mama. Né? Então foi muita emoção. E hoje eu vejo que essa lei ela atende a cada ano milhares de mulheres. Então é uma coisa muito... E nós vamos ter lá uma sessão no Hospital Madre Teresa, em que eu vou ser homenageada e estou muito feliz, e que eles vão apresentar, inclusive, como era antes da lei e como é hoje com a lei. Que legal. Então acho que vai ser um histórico, né? Vai ser uma coisa bem interessante. Na época foi difícil, você enfrentou uma resistência, até porque não poderia gerar gastos, né? Gerar custos. O deputado, muita gente não sabe isso, o deputado não pode criar lei que gere gasto para o executivo. Ele não tem essa possibilidade. Então, para você conseguir isso, você tem que negociar com muita gente, com muitas áreas de governo, né? E deu certo, né? Graças a Deus. E eu tenho a consciência tranquila de ter trazido essa contribuição para as mulheres brasileiras, para a saúde pública brasileira, né? Graças a Deus. Eu ia até te perguntar isso, você tem alguma história inspiradora de alguma mulher que se beneficiou dessa lei, que chegou até você? Sim, chegou. Agradecimentos, que legal. Chegaram. E depois de mim, outras deputadas já fizeram coisas que aperfeiçoaram mais ainda a lei. Legal. Por exemplo, tem uma deputada lá do Pará que ela aperfeiçoou que a pessoa pode, no momento que ela for operada, ela já pode pedir para fazer imediatamente a cirurgia, na hora. Isso é um aperfeiçoamento. Enfim,
as coisas vão evoluindo, né? E a gente fica feliz que seja assim, né? Mas o importante é ter o começo, né? E graças a Deus isso pôde acontecer. Então eu agradeço muito a Deus, né? Aliás, Deus é muito bom. Eu, cada dia que passa, eu estou ficando com mais fé, né? E achando que realmente a espiritualização é uma coisa muito importante na vida da gente. Com né? certeza. Eu ia até te perguntar, você falou um pouco da importância das mulheres, né, do nosso tato, da nossa sensibilidade. Por que você acha que é importante as mulheres não desistirem dessa luta, estarem dentro do ambiente político? Porque cada pessoa tem que seguir a sua vocação. Cada pessoa tem que fazer o que o seu coração manda, não é? E eu vejo tantas mulheres atuando nas suas comunidades. Aliás, a mulher tem uma tendência para cuidar, né? É muito comum você ver nas comunidades as mulheres. Quem é que cuida mais dos velhos? Você vai ver, são mulheres. Quem que cuida mais das crianças? São as mulheres. Quem que cuida mais dos portadores de algum tipo de deficiência? Sejam autistas, sejam Downs, sejam... Sempre. Tem que ser assim? Não, não tem que ser assim. Mas é uma tendência natural. O dom do cuidado também. Parece que as mulheres, elas são vocacionadas, elas se sentem realizadas de ter esse carinho, essa responsabilidade de atender, de acolher os cuidar, outros. Né? Isso desde as aldeias indígenas, né? Das comunidades negras. Isso é assim. Desde a idade medieval. Elas não podem ser obrigadas a fazer isso, mas elas fazem isso, elas escolhem isso, muitas vezes. Então, tanto que é muito comum a gente ver que a tendência da professora, né, do tanto que eu acho que os homens poderiam ser também, se o quisessem, não é? Mas eu digo, isso acontece muito com as mulheres. Então, eu acho que é uma coisa que a sociedade tem que agradecer a mulher, tem que louvar a mulher, estimular e remunerar. Né? Por que a professora tem que sempre ganhar menos? Né? Uhum. Isso aí já é uma deturpação. Né? Por que a professora tem que ganhar menos? Porque é mulher? Porque a criança vale menos? Porque o idoso precisa menos? Não. Isso é uma coisa que a sociedade tem que repensar, em qualquer nível, em qualquer parte do mundo. Né? Com certeza. E é muito bonito. Eu acho que essas atividades, além de ser extremamente nobres, elas são extremamente vitais para o futuro da humanidade. E elas trazem no Congresso uma representatividade, né? É importante continuar nessa luta, que embora as pessoas às vezes criticam para diminuir, né, Maria Elvira? Mas importante, a gente teve, inclusive, eu acho que eu comentei isso com você, a gente teve uma oportunidade de ter uma presidente, independente da minha opinião política, ou se eu votei ou não, ou se gosto ou não, mas a gente teve uma mulher à frente da presidência no Brasil. E você acha que a gente perdeu uma boa oportunidade de ter sido representada, Maria Elvira? Olha, para mim, o fenômeno Dilma foi uma coisa muito complexa. Eu acho que ela também sofreu muito boicote. Eu tenho muitas dificuldades, né, eu tenho dificuldades com o PT, eu tenho dificuldades com o presidente Lula, mas eu não tiro os méritos dele, não. Eu acho que o Lula, para trás, ele teve muitas coisas importantes. Eu acho que ele tem uma liderança, teve uma liderança, tem uma liderança. Hoje ele tem uma série de dificuldades, eu acho que ele a pessoa tem que ter um tempo em que ela tem que entender que ela não pode ficar eterna, ela não pode se eternizar. E ela tem que, inclusive, criar, sabe? Ela tem que dar espaço para que a sucessão aconteça, que os sucessores surgem. Ele tentou com a Dilma? Você acha que foi uma tentativa? Eu acho que com a Dilma ele não tentou. Eu acho que ele, ao buscar a Dilma, ele buscou uma pessoa que ele podia dominar e que podia fazer o que quisesse com ela. E não foi bem assim. Mas, ao mesmo tempo, também ela não estava preparada para exercer o cargo máximo da nação. Não é? E teve uma série de problemas que levaram até que ela fosse um pouco queimada. Né? Ela foi queimada pela imprensa, ela foi queimada pela mídia, ela foi queimada eu acho que ela teve, na minha opinião, eu acho que ela teve problemas de saúde. Teve. Ela saúde tinha algumas mental. Coisas de medicamento, né? As confusões mentais, né? E pela minha experiência, eu que já fiz terapia há muitos anos e tudo,
eu acho que ela teve uma série de problemas que a queimaram, sabe? Uhum. E ela acabou sendo, vamos dizer, crucificada. Não estou falando que ela não tem errado, Aham. mas eu acho que ela foi crucificada por, por assuntos que eu considero talvez discutíveis, Claro. né? E O que não então, impede na que minha a gente... opinião, ficou uma coisa assim, uma névoa no Aham. assunto Dilma, entendeu? E que não impede que a gente tenha uma futura presidente Eu aí, acho que né? não. Uma Acho que nós mulher. temos mulheres competentíssimas por aí. Eu, por exemplo, sou uma fã de carteirinha de Angela Merkel, para mim, uma das maiores lideranças que Com o mundo já certeza. teve. É. Eu era uma admiradora da Indira Gandhi. Acho que a Golda Meir foi uma grande líder. Apesar de eu não ser uma mulher de direita e achar que Margaret Thatcher, em alguns momentos, ela foi muito dura com seu pensamento de direita, eu tenho uma profunda admiração pela Margaret Thatcher, embora o pessoal de esquerda tenha pavor dela, eu sou uma admiradora dela, acho que ela teve uns momentos muito duros, uns embates muito duros, mas ela falava coisas muito importantes. Então eu acho que não tem ninguém que é totalmente ruim, ninguém que é totalmente bom, entendeu? As pessoas têm equívocos, as pessoas têm às vezes exageros, mas em todos os grandes pensadores você vai ver alguma coisa que é interessante. Com certeza. E quais os conselhos que você daria para jovens mulheres que desejam seguir essa carreira? Participar. Primeira coisa, sempre. Descobrirem quais são os seus assuntos de maior interesse em relação à sua comunidade ou à comunidade a qual elas se interessam em participar, né? E irem à frente. Ou acompanharem tudo na mídia, acompanharem nas redes, desenvolverem um pensamento positivo, uma escuta, né? Para terem conteúdo, para quando forem participar, terem o que falar, terem o que opinar, terem o respeito das pessoas que forem ouvi-las, né? Porque não adianta você participar e você ser um zero à esquerda. Desculpe. Com certeza. Com certeza. Então, a pessoa tem que desenvolver opinião, né? Tem que ser uma pessoa de opinião, uma pessoa Ela tem que fazer a que vai diferença, contribuir com a sua opinião, com as suas observações. Quer dizer, não só ela tem que participar, estar presente, ser ouvida e fazer diferença. Isso é o fundamental na política, não é? Porque eu vejo muita gente, eu fui, eu vou, e daí? Quer dizer, é muito importante você ir, você ouvir, mas você está fazendo diferença, não é? Você está sendo útil, você está acrescentando, né? E para isso você tem que estar por dentro das coisas. E você tem que ter, como eu falei, uma escuta ativa, né? Então, eu vejo, por exemplo, quando eu me entusiasmei com as questões da mulher, eu fui a fundo. Eu lia tudo, eu ouvia tudo, eu queria estar em tudo onde se discutia assunto da mulher. Quer dizer, eu virei uma feminista de carteirinha, mas eu não era uma feminista chata. Eu era uma feminista ativa, participativa. Eu queria ouvir todos os lados da controvérsia. Porque aonde eu ia, eu queria... muitas vezes eu entrava em divergências, porque eu nunca fui uma feminista daquelas radicais, queimar sutiã em praça pública. Não. Você, além de tudo, era feminina, né? Feminina, sim. Sempre fui feminina. Mas eu nunca abri mão das coisas que eu defendia, quer dizer, eu sempre lutei. Por exemplo, o pessoal me falava, Maria Elvira é burguesa. Burguesa por quê? Porque eu vinha de uma família de classe média alta, né? Estudei sempre em bons colégios, né? Viajei muito, mas isso não inviabilizava meu interesse em lutar por creches para as mulheres, para os filhos das mulheres trabalhadoras. Claro. Isso não lutava, nunca tirou de mim o sentido de justiça, de que as mulheres tinham que ter, com os mesmos cargos, tinham que ter salários iguais, homens e mulheres. Eu nunca deixei de lutar pelo planejamento familiar, para que no posto de saúde fossem dadas as pílulas
e outros métodos para que a mulher pudesse planejar a sua família, a sua reprodução. E muitas vezes eu tive embates até com padre. Uhum. Teve padre que me xingou na época de campanha política. Falou no púlpito da igreja para não votar em mim. Falaram que eu era abortista. Nossa. Embora eu defendesse o direito da mulher planejar a sua gravidez, eu nunca fiz campanha pró-aborto. Eu sempre defendi, por exemplo, a questão da interrupção da gravidez no caso de estupro ou gravidez de alto risco. Isso sim. Isso para mim sempre foi claro. Nunca escondi de ninguém. Agora, a outra questão do aborto, eu sempre fui mais discreta, porque eu sabia que era uma briga de foice no escuro. Hoje não. Hoje eu não sou mais parlamentar, não tenho nenhum problema com partido, não estou filiado a partido nenhum mais. Eu tenho clareza de dizer que eu acho que quem que tem que tomar a posição, quem tem que defender isso são as mulheres. Porque o útero é nosso. A vida, os 9 meses, quem tem que se responsabilizar por essa missão somos nós. Quem pare somos nós. Quem amamenta somos nós. Quem cria, vamos falar a verdade, porque o Estado não assume. Muitos pais não assumem. Financeiramente, é opcional, né? O Estado também não paga. Ser pai é opcional, ser mãe não é opcional, né? Exatamente. Ser pai é opcional, ser mãe não é. Então, o que tem de mãe solteira por aí, passando os maiores apertos, e o que tem, infelizmente, de mãe que joga filho na lixeira, até na porta da minha casa, na Lagoa da Pampulha. Nossa Senhora. Então, não venham com essas conversas para cima de mim que não me convencem. Eu respeito a igreja profundamente. Hoje eu sou católica, apostólica romana, entendeu? Mas não me venham com isso, não. Eu acho que eu sou primeiro a favor de uma paternidade responsável. Tem que ensinar na escola, orientação sexual, evitar a maternidade, evitar a gravidez, todos os métodos possíveis, mas pílula do dia seguinte, eu sou a favor de tudo isso. Mas se a mulher engravidar porque não quis, não venham me dizer que todos os métodos dão certo, porque não dão, não. Eu tenho filho de Dil, entendeu? Graças a Deus pude ter. Filho de Dil. Graças a Deus pude ter. Amo muito meu filho, meus netos e tudo. Agradeço a Deus. Mas eu acho que é um direito da mulher dizer: eu posso, eu quero. Foi planejado, ou não, eu não tenho saúde para ter, eu não tenho, o pai não vai assumir, eu não quero casar. Eu acho que é um direito da mulher. Isso aí, perdão, como feminista, eu sempre vou defender o direito das mulheres. Com certeza. Maria Elvira, você teve a oportunidade de estar perto de grandes líderes, não só do Brasil, né, do mundo todo. O que você aprendeu durante esses encontros e essas convivências com essas grandes lideranças? Muita coisa. Cita algumas que você, né, teve. Eu sempre percebi que os líderes que me entusiasmaram, eles têm uma coisa dentro deles que me fascina, que é a compaixão. Eu acho que o sentimento de compaixão é a coisa mais importante que um líder tem que carregar, entendeu? A compaixão pelo ser humano, a compaixão pela dor, a compaixão pelo abandono, a compaixão pela injustiça social, sabe, aquela coisa que faz o ser humano ficar fragilizado, né? O abandono do pai, da mãe, a fome, a dor, a miséria. Isso é que eu acho que a sociedade não pode aceitar, entendeu? Eu acho que enquanto existir uma pessoa passando fome, uma criança abandonada, a sociedade não pode aceitar. Isso, para mim, é uma coisa básica da cristandade, né, ou do sentimento cristão. Então, não venham aí, é a minha briga com a direita, quer dizer, não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Eu acho que você tem que ensinar a pescar sim, mas você não pode deixar ninguém fazer o peixe. Se alguém está sem o peixe e está correndo o risco de morrer de fome, você tem que dar o peixe. Quer dizer, quando, por exemplo, eles vêm me falar... Para dar tempo de ensinar a pescar. Sim. Então, quer dizer, não vem me falar de políticas assistenciais, está errado. Está errado uma ova, ué. Se você está com uma pessoa ali morrendo de fome e que não tem oportunidade de trabalhar, não sabe, não estudou,
não teve acesso a nada, você tem que dar o peixe, sim. Agora, você tem que, junto com isso, ir convencendo a pessoa de que ela tem que aprender a pescar e criar condições para ela ter uma moradia mínima, não é? Uma educação mínima, um agasalho para ela não passar frio de noite, entendeu? E evitar a violência ali em torno dela, que corrompe, que leva para a prostituição, ambiente, né? que leva para droga. Quer dizer, é muito difícil. E agora o vício do joguinho, né? Você viu que é alarmante aqueles dados dos joguinhos que o pessoal pegou. Bet, Bolsa Família para apostar, é muito triste, porque muita gente de fato precisa. Pois é, mas isso é uma coisa, isso é um fato novo. Isso não, você vê, isso não tinha isso, isso é um absurdo. É uma tristeza, vai ter que se encontrar uma forma de coibir isso. Como? Não sei, não sou... Isso é novo, isso é um fato novo. Não é? Eu já então, como eu te falei, hoje você ser líder, você hoje governar, é muito mais complicado que antigamente, não é? Antigamente você não enfrentava esse problema, não tinha esse crack nas esquinas, você não tinha, não é? Você não tinha esses escândalos hoje que estão assolando a gente, não é? As coisas, você não tinha hoje esse celular aí, não tinha esses joguinhos, o bet, você não tinha os meninos hoje querendo ficar usando o celular na sala de aula. Como é que o professor hoje dá aula, quer dizer? Sabe que eu fui dar uma palestra numa escola uma vez e fiquei pensando muito nisso, que assim, a atenção é uma coisa muito difícil de disputar, eu não sei como é que o professor faz. Eu fui dar palestra na sala de aula e eu percebi que a uma certa altura não tinha ninguém ali. Né, assim, começa prestando atenção e a atenção dura muito pouco dessa geração. Não sei como é que o professor está disputando aula com o celular. Acho que até isso eles vão ter que cortar, né, Maria? Rever essa questão de não deixar entrar. Bom, tem que ser. Aliás, isso já... Eu outro dia fiquei hospedada num hotel na Bahia que eu percebi, todo mundo deixa o celular de fora. No hotel, os empregados não podem entrar com o celular. Quer dizer, infelizmente, mas é autoritarismo? Não é. Eu acho que tem que ser. Até porque está criando um vício mesmo, né? As pessoas não trabalham. Exatamente. As pessoas não estudam. As pessoas não... E quais são as áreas que você acha que ainda precisa de mais atenção voltada à mulher? Eu acho que a questão da violência continua muito séria. Muito. Sabe? E isso é o resultado. Mesmo a questão do feminicídio não diminuiu, e a questão da violência doméstica, ela não acho que está bem, não. Apesar de todos os esforços dos governos, da criação das delegacias, mas isso aí está ligado também a uma série de problemas. Uma série de problemas. A problemas estrutura familiar, econômicos, a estrutura ela não familiar. consegue se sair dali. Ela vai morar na delegacia? Né? Quando o Gabriel esteve aqui, ele ainda era pré-candidato, e eu cheguei a citar esse assunto com ele. Eu falei, Gabriel, e aí, em relação à mulher? E ele falou que tem a delegacia, tem as orientações, tem um programa de acolhimento. Mas é muito complexo, né? Muito complexo. É como se você tivesse que pegar a pessoa para você no Estado, né? É bem delicado essa relação. Maria Elvira, agora, assim, eu queria que você dissesse que legado você espera deixar para as próximas gerações. Eu sei aí que você tem um arquivo de histórias, de passagens. Eu estou montando tudo isso. Eu acho que... Eu até, para te falar a verdade, eu não pensava muito nisso, não. Mas depois que eu completei meus 70 anos, eu estou a caminho dos 75, eu cheguei à conclusão de que eu tenho que ter essa responsabilidade. Porque quando eu me tornei parlamentar, ou uma mulher política, e eu fui uma precursora no meu estado, na minha cidade, eu achei que eu tinha que assumir essa responsabilidade. Assim como eu li tantas vidas de mulheres, eu já li mais de 100 biografias. Entre essas biografias, acredito que mais, a maioria foram mulheres, né? E eu sei que hoje as pessoas leem muito menos. Então eu resolvi fazer um museu, que vai ser o museu da minha casa, porque eu sei que eu fui uma mulher que teve uma vida um pouco diferente, gostei de umas coisas talvez um pouco diferentes, eu viajei muito, eu fui uma mulher que gosta de arte, de cultura popular, então eu fiz uma coleção de objetos e tudo, e que se eu não poupar isso, se eu não organizar isso tudo vai para o lixo.
Quer dizer, eu tenho um filho só, meu filho não curte isso, ele é meio clean, né? Como os jovens hoje, na sua maioria. Então as pessoas não vão saber como é que era a minha vida, como a vida de algumas pessoas da minha época, da década de 50, né? E aí eu tive em São Paulo, na casa da Eva Klabin, e no Rio, na casa da Emma Klabin. Tive em Vassouras, na época, na casa da família de uma senhora Pentanha Guimarães. E tive na casa da Isabela Hübner, em Washington. E falei, olha, elas deixaram, então aqui em Belo Horizonte, eu vou fazer também isso. E aí estou pensando, estou na fase de pensamento, de como é que eu vou fazer isso, tem que criar toda uma estrutura jurídica, tem que criar uma estrutura arquitetônica. Eu quero ver se transformo a minha casa num museu de costumes, que vai refletir os costumes de uma época. Legal não é? demais. E com essas minhas coleções, essas minhas coisas, que não é que tenham tanto valor assim, não é isso. É pelo que representam. Ele conta uma história, não é o valor, conta uma história. Vida. Tanto que eu vou falar, vai chamar Museu Casa dos Anjos, porque tem uns anjos na porta, e é um museu de memórias e histórias, não é? E aí a gente coloca também um pouco, que eu quero colocar um pouco desse memorial da minha vida. Passagem política, dessa disruptura, dessa né, vida Maria política. Né? Você foi uma disruptora, né? Eu fui uma precursora. Eu fui a primeira mulher candidata a prefeita de Belo Horizonte. Né? Legal. Eu fui a primeira presidente de comissão, dentro da Assembleia e dentro da Câmara Federal. E eu fui a primeira secretária de turismo do Estado. Então, por exemplo, quando eu entrei lá eu fui conselheira de Lula e Dilma, quer dizer, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e presidente da República. Não é nada importante assim tão, né? Era um cargo voluntário, mas quer dizer, tem uma representatividade, não é? Claro. Então, por exemplo, eu fui destaque de carnaval em Belo Horizonte com Maria Elvira, presidente das Caminhantes da Estrada Real. Quer dizer, tudo isso é uma história, eu quero colocar lá. Nós criamos a Associação das Caminhantes da Estrada Real, Bete Pimenta e eu, não é? Então eu quero colocar tudo isso lá para o pessoal saberem que nós tivemos uma vida interessante. Para quem não sabe, elas fizeram a Estrada Real toda a pé, os dois caminhos. Elas iam fazendo por trechos, as mulheres. Caminho velho, caminho novo, 1.700 quilômetros. Não foi de uma vez, mas foi, né? Foi. Então a sua mãe, inclusive, Regina Mota, participando. Tá lá, ela é a vários maestra. Pedaços. Maestrina do nosso coro, que cantava o hino. Nos chamam de mensageiras, caminhantes, pioneiras. Então eu acho que tudo isso é vida. Né? Eu viajei muito. São mulheres alegres, gente, são mulheres cheias de vida. Sim. Empresárias, mulheres casamos, descasamos, tivemos filhos, namoramos, quer dizer, nós somos mulheres interessantes, gente. Realmente. São mesmo. Então acho que a gente tem que deixar isso para as pessoas verem. Não para inspirar, né, Maria Elvira? Para inspirar outras vidas, né? Então, feministas, né? Amantes da arte, da cultura. Então, é o que eu pretendo fazer aí nessa Casa dos Anjos, Museu Casa dos Anjos. E aí eu estou nessa fase agora de organizar isso e... Que legal. Claro que precisa da ajuda de muita gente e espero conseguir, que Deus me ajude, me dê saúde e vida. Mas eu realmente sou muito entusiasmada das mulheres. Por isso é que talvez eu tenha escolhido esse caminho, né? Da política, do convívio sempre com as mulheres. Eu tenho milhares de amigas, eu tenho centenas de amigas e eu sempre achei que as mulheres são muito interessantes, são fantásticas, maravilhosas. Então, né? Gente, ela não é muito maravilhosa? Ela é muito maravilhosa, ela que dá história para mais de hora, ela é muito taquitá. Maria Elvira, deixa para a gente, por fim, para finalizar, uma mensagem, né, uma lição de vida para nos inspirar. Eu acho que, como diz o nosso Diadorim, como diz o nosso grande Guimarães Rosa, viver é perigoso. Então a gente tem que saber que viver implica em riscos, né? Se a gente quiser ficar só na poltrona, ou da poltrona, né, como diz o personagem da televisão, realmente não dá. A gente tem que correr os certos riscos da vida, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que... É importante a gente ser aberto, né? Um pouco para o novo, ser um aberto para o outro. Eu acho que as pessoas às vezes têm muito medo de conversar, de falar o que pensa,
de falar o que sente. E eu acho que quando você se abre, a vida fica mais gostosa, Com certeza. fica mais saborosa, fica mais generosa. Porque para você fazer amigos, para você ter outros na sua vida, você tem que ser assim. Se você se fecha como um caramujo, põe a cabeça para dentro como uma tartaruga, não vale a pena, fica muito ruim, sabe, viver. Eu, às vezes, chego num lugar, qualquer lugar. Eu lembro que quando meu ex-marido, meu atual namorado, eles acham engraçado que eu estou em qualquer lugar e começo a conversar. Num instantinho, as pessoas parecem que já são minhas melhores amigas. A pessoa fala, mas o que é isso? Para que isso? Eu falo, porque é bom. Não tem objetivo. Você começa a conversar, começa a trocar informação, começa a trocar experiência. Você acaba ajudando as pessoas e elas acabam te ajudando, entendeu? Você aprende com elas, elas aprendem com você. E aí a vida é isso, você vai agregando, você vai complementando, você vai compartilhando. A vida é isso. É isso que faz a vida ser boa. Maravilha. Não é? E sempre que você puder ajudar, ajuda. Ajuda, com uma informação, com uma palavra, com um conselho. Doa, né? Doa. A vida é doação. Doa de você. Doa. Gente, lá em casa, ontem eu tirei um sofá velho, que eu tenho há 30 anos, que eu ganhei da minha comadre. Quando eu montei um escritório, ela me deu esse sofá. Mas ele era bonito, ele foi para minha casa. Aí a minha secretária estava falando assim, eu vi esse sofá, é tão bonito, ela devia vender esse sofá. Aí eu pensei assim, não vou vender não, mas eu acho que eu vou dar lá pro padre Fábio Lopes, para ele vender, Fernando Lopes, para ele vender no bazar e vai dar um dinheiro para as obras sociais. Aí já era essa ideia. Aí chegou a minha arrumadeira, que tem 4 filhos, que mora num lugar aí, sei lá onde. Aí ela falou assim, aí, acho que foi a Luzia que falou, né, Luzia, minha amiga que está aqui de lá, ela falou assim, Dona Elvira, ela tá de louca com esse sofá da senhora. Falei, quer saber uma coisa? Eu vou dar isso para ela. Isso mesmo. Está comigo há 3 anos. Pode levar. Aí depois ela veio assim, está chorando lá dentro da cozinha, de emoção por causa do sofá. Ai, que gracinha. Então, estou dando um exemplo. Olha quantas coisas nós pensamos. Chegou lá nela. Então, a vida são pequenas coisas, sabe? Em que você, de repente, você dá uma grande alegria para uma pessoa com um sofá. É isso. Para mim não faz diferença absolutamente nenhuma. Entendeu? Então, eu acho que a vida, a gente tem que pensar em tudo. Porque tudo pode fazer uma outra pessoa muito feliz. Verdade. Não é? E às vezes a gente não dá valor, né? Isso. Então é isso, a vida é doação. A minha mãe fazia, eu herdei isso da minha mãe, com essa linha de costura dela toda terça-feira, fazendo enxoval para as crianças. Na época eram filhas de mães solteiras, que aquilo era um problemão, né? Então fazia enxovalzinho para os filhinhos dos nenéns que saíam do hospital, que não tinha enxoval. Aí fazia. Depois fazia para a turma, para os velhinhos, que os velhos têm muito frio, né? Hoje mesmo eu noto que eu adoro dormir de meia, né? Que antigamente eu não precisava. Hoje eu sinto frio no pé. E aí faz uns sapatinhos, né? Com crochêzinho, e uns cobertores assim. Elas faziam um arrematezinho de crochêzinho e levavam nos asilos, que hoje chama casa de idosos, né? Então, todas essas coisas são doação. E tem muitas formas de doação. Tem gente que vai num lugar, lê para cego, tem outro que vai num lugar, visita e conversa com um idoso que não recebe visita. Tudo é doação. Então eu acho que se as pessoas perceberem que podem fazer alguma coisa a nível de doação. Colocar o seu talento ao dispor, né? Isso é doação. Isso te dá mais felicidade, às vezes, do que uma coisa que você acha que vai te dar. Você sair e comprar uma coisa para você, às vezes um gesto desse, de repente, te dá uma felicidade maior do que uma outra coisa que você valorizava muito mais. Não é? Com certeza. Eu fico muito feliz do Ela Tactá ter recebido, né, esse fenômeno, gente, é um fenômeno, né? Nós mulheres eu estou diante de uma pessoa que fez diferença para todas as mulheres, as da geração dela, as minhas, as que virão, né? Então eu tive a oportunidade, estou arrepiando, eu tive a oportunidade de estar perto de uma mulher que
não ficou no sofá, que não ficou na poltrona, esperando que fizessem por ela. Isso inspira. Espero que alguém que esteja em casa tenha se motivado a engajar nessas questões. Muito obrigada, Maria Elvira. Eu não tenho nem como agradecer sem palavras, porque é muito emocionante estar ao seu lado. Né? Eu te admiro muito. Obrigada. Sei aí que é uma admiração em família, né? A gente tem aí uma admiração familiar, né? E eu queria te agradecer. Obrigada, Paulinha. Sucesso por ela estar aqui, tá? Nome muito bem escolhido, por sinal. Já vi alguns outros podcasts, pessoas muito interessantes que você escolheu. Aproveito para mandar um abraço para sua mãe. Sei que a BHR é uma empresa seríssima, competentésima, do qual eu, inclusive, sou cliente. Exatamente. Eu e a minha família, a nossa... né? Então, eu desejo muito sucesso para a BHR, para vocês todos, suas irmãs, Ludmila, né? E que vocês tenham sempre muito sucesso. Uma empresa feminina, né? E que Deus proteja sempre vocês e a todos que estão nos escutando aí, né? Amém. Um grande abraço. Obrigada. Também gostaria de agradecer a empresa apoiadora desse episódio, que foi a BHR Corretora, que há 34 anos protege pessoas e patrimônios, uma empresa 100% feminino, com atendimento humanizado, consultoria completa em seguros e benefícios. E eu gostaria de agradecer, mandar um grande abraço para as meninas. E se você tem uma empresa e quer apoiar nosso projeto, é só entrar em contato conosco no Instagram, @paulamota_podcast. Manda lá a sua empresa que o pessoal vai entrar em contato, vem apoiar nosso projeto. Mais uma vez, muito obrigada, BHR, grande abraço. Mais uma vez, muito obrigada, Maria Elvira. Não deixe de passar essa mensagem para alguém que não conhece a Maria Elvira e saber que tem essa pessoa tão importante perto de nós. Um grande beijo, fique com Deus.